Carol, faz tal coisa. Que a Carol é a mais confusa aqui com o Zoom e com essas coisas. Então, share screen. Vamos lá. Vocês estão vendo agora a tela compartilhada, né? Ficou tudo esquisito. Deixa eu dar um play. Lorena, você tá aqui, Lorena? Eu não consigo ver todo mundo. Eu vi que entraram umas 10 pessoas, mas eu não consigo ver todo mundo. Consigo ver o Vinícius, o Vitor, a Milena, a Carol, Lorena. Tô falando, só tem gente legal hoje na aula. Tô falando, vocês não acreditam. A Lorena tá dizendo que não tá escutando. Alguém não está escutando? Eu vou começar. Lorena tá escutando? Sim, não? Eu vou pedir pro Luiz ou pra Isama ou pra Nana ou pra alguém dar um suporte pra ela. Agora? Pode deixar. Beleza? E aí vocês estão vendo a tela? Tem uma tela Sim. com natureza das equipes de sucesso. E vocês conseguem me ver ao mesmo tempo também ou vocês só veem a tela? Consegue te ver. Consegue ver também? Sim, consegue. Consegue? Tá, legal. Eu acho que sim, mas eu acabei de perder tudo. Peraí. Perdi tudo. Você tá com todo mundo. Legal, legal. Sim. Ótimo, porque eu tô vendo vocês, eu gosto muito de ter esse contato visual e ver que eu não tô falando com computador, eu tô falando com pessoas. E aí isso é muito bom poder ver vocês aí desse outro lado e vamos começar. A gente vai falar, hoje o título que a gente escolheu para a aula foi A Natureza e Suas Equipes de Sucesso. A gente queria falar de muita coisa, a gente queria falar de biomimética, a gente queria falar de superorganismos, de colaboração, de inteligência coletiva, de swarms, e aí a gente foi fazendo um brainstorm de como a gente poderia chamar tudo isso, e aí veio esse nome, Natureza e Suas Equipes de Sucesso. Então eu vou trazer várias teorias que falam sobre coletivo, teorias recentes, que falam sobre o coletivo e falam principalmente sobre o coletivo num prisma de inovação, e aí não entendo a inovação só sobre uma coisa tecnológica, né? Hoje a inovação ela não se restringe mais a desenvolver um aplicativo ou fazer coisas tecnológicas, né? A gente está falando de saltos que entram no meio social, entram em diversas outras esferas, então ter esse conceito de inovação de uma maneira mais ampla, né? Então, como que essa colaboração, esse processo coletivo pode impactar nisso? E aí, nesse primeiro dia, deixa eu ver aqui, né, esse aqui é só para a gente fazer já um teaser, né, de como vai ser a nossa aula. Nesse primeiro dia, a gente vai falar sobre a mentalidade da liderança. Por quê? Né, falar de mentalidade de liderança já de início, a gente está falando de equipes. Porque a forma que a gente está gerindo equipes e criando equipes hoje, ela já está totalmente diferente do que era no passado, né? E aí essa liderança, esse aspecto mudou e a gente vai trazer muito essa questão da liderança e da forma que a natureza trata isso. Então a gente vai fazer esse contexto, a gente vai falar sobre o que é liderança na natureza e a gente vai mostrar um pouco alguns padrões de comportamentos de grupo e como que essa liderança é distribuída. Né? A gente vai falar de liderança distribuída e coletiva. E amanhã a gente vai falar de lógicas do coletivo. Amanhã serão mais padrões de comportamentos coletivos que são encontrados. Eu não gosto muito de trabalhar com aquela questão assim, muito de métodos, de coisas muito encerradas, assim, muito travadas, porque no padrão, na hora que a coisa está acontecendo, você precisa dar uma resposta rápida. A natureza ela trabalha com feedback imediato. Então, ao invés de falar como montar uma equipe mais colaborativa, né, a gente acaba usando isso no teaser para ficar óbvio. Mas amanhã eu vou mostrar que, na verdade, são alguns padrões que acontecem e a gente pode interferir nesses padrões para tornar o trabalho um pouco mais coletivo e colaborativo, né? Então, vamos começar. Agora, e aí quando a gente vai falar de coletivo, o que a gente quer falar? Equipes que colaboram, né? Então, o que são essas equipes? Elas inovam a partir de uma criatividade massiva e colaborativa.
Então a criatividade ela não vai vir de uma coisa única, né, de um expoente único. Ela emerge da colaboração. Elas colaboram a partir de um código de ética e elas se comunicam em rede, né, em contato direto uns com os outros. Então, quando a gente está falando de equipes que colaboram, esses são alguns aspectos que elas trazem, né? E aí a gente vai ver que a natureza ela gosta de se relacionar, né? Então a gente está trabalhando, a gente acaba fazendo muito um isolamento dentro da nossa conduta, dentro das nossas coisas, mas a natureza de fato é um ente que ela gosta de se relacionar. E esse relacionamento, ele não é um relacionamento isolado, né? Do sentido, como é que a gente gosta de se relacionar? A gente gosta de se relacionar com as pessoas que a gente ama, né? Então, assim, eu me relaciono com as pessoas que eu quero e com as pessoas que eu gosto. E na natureza essa relação ela é muito mais exponencial e ela vai acontecer de maneira direta e também de maneira indireta, né? Então, como é que a gente vê essa relação? A gente vai para a escola e estuda cadeia alimentar, né? E a gente tem esse desenho, né, da cadeia alimentar. Quem viu isso quando estava na escola? Então, a gente coloca isso sobre uma relação extremamente simplista, né? Onde a gente tem que é o mais forte, né? Que, portanto, ele está no topo dessa cadeia. E a gente tem os demais que estão lá embaixo, que estão se relacionando numa relação de predação, né, com esses seres. E isso traz pra gente uma visão muito equivocada, né, sobre como a natureza se relaciona, porque se a gente fosse trabalhar com cadeia alimentar, a gente trabalharia com algo mais ou menos assim, né? E esse é um estudo que foi feito por um doutor Spencer Wood, lá nos Estados Unidos. Ele pega uma fatia super curta de um mangue e ele mostra todas as espécies que estão nesse mangue e como que acontece o processo de relacionamento delas, né? Então, só daí, cada bolinha dessa seria uma espécie ou um grupo de espécies diferentes. E todas essas linhas mostram como que a relação está acontecendo entre todas essas espécies. E aí a gente vê que aquela visão limitada que a gente tem de cadeia alimentar, daquela pirâmide, né, que eu estava mostrando no slide anterior, ela vai tomar uma proporção muito, muito diferente. E aí, se a gente exponencializar isso para toda a natureza, a gente vai ver que tem algo muito, muito complexo acontecendo e que muitas vezes a gente não tem consciência de todas as relações que estão acontecendo, né? Só que, para nossa sorte, a natureza ela trabalha por padrões. Então, existem padrões de comportamento entre os seres vivos e entre os seres vivos e o ecossistema. E um dos padrões que a gente pega, que é um dos padrões da colaboração e da troca e do relacionamento, é que ele sempre vai acontecer em 3 partes. Então, é um ser que vai se relacionar com outro ser e que vai se relacionar com o contexto. Então, necessariamente, esses 3 aspectos eles vão acontecer o tempo todo, né? Então, se eu pegar aí lá o gavião mesmo, que aparecia no slide anterior, né? Ele vai ter uma relação, nesse caso vai ser uma relação de predação, né, com a cobra, e eles dois vão ter uma relação com o contexto. E se a gente for trabalhar outros tipos de simbiose, outros tipos de relação, a gente vai ter essa mesma troca. Então, um em contato com o outro e em contato com o contexto, né? Então, esses 3 aspectos, eles são necessários em todos os tipos de relacionamento e todos os tipos de grupo que a gente encontra na natureza, né? E em ecossistemas mais maduros, a gente vai encontrar tipos de relacionamentos que são muito grandes. A gente estuda isso na escola chamando de simbiose. Eu acho que é o próximo slide. Isso, simbiose. É legal que aqui a gente vai invocar todo o conhecimento de biologia que a gente achou que jamais usaria em 10 anos, né? Esse é o que eu brinco, eles falam, esse é o tapão na cara que eu levei quando eu comecei a estudar biomimética, né? Toda a biologia, química e física que eu achei, eu nunca mais vou ver isso na minha vida, porque eu vou fazer design tem nada a ver com biologia. Eu tive que voltar nos meus livros de 2º grau e ler tudo de novo, porque se eu pegar um conteúdo de universidade vai ser bem, bem complexo para eu entender, né? Então, essas relações na natureza, a gente vai chamar elas de
simbiose, né? Simbiose, ela vai considerar todas as relações, né? As positivas e as negativas. Mas aqui a gente vai focar numa relação que é a relação mais... que eu acho que é mais interessante porque ela dá um choque mental na gente, que é a relação do mutualismo, né? Onde duas partes se beneficiam e por isso elas contribuem para que se mantenha o benefício. Eu vou só... Tá na hora de mudar? Ah, tá. Ele parou aqui do... Ajustar lá, né? O Luiz parou aqui do meu lado, eu já fico assim. O que foi? Eu queria dar uma ajustada O que lá. foi? Deixa eu ver. Tem um pessoal que está pedindo pra gente fazer só um ajuste de som. Eu vou até interromper aqui a gravação para ela não ficar... deixa eu ver, pausar. Pronto. Pra pausar a gravação para não ficar aparecendo isso pro pessoal que for receber o gravado, que eles não vão estar sincrônicos com a gente nesse momento, talvez não entendam. Eu vou só... Ai, volta. Como sair daí? Tá, eu vou só deixar ele arrumar aqui, que tem um pessoal que não tá conseguindo ouvir a gente, e eu acho que é alguma configuração aqui. É rapidinho. Vocês estão só me vendo agora, eu não tô vendo mais a tela, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Ai, pronto, obrigada. Acho que uma coisa boa é pedir para as pessoas tirarem o áudio e o vídeo durante a sua fala, porque aí Legal. Melhora a transmissão. Legal, isso é bom, até porque aqui tá chovendo aqui em Brasília, então talvez a gente tenha alguns picos de internet. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Legal. E aí... Oi? Volta a gravar. Ah, tá. Vou voltar a gravar. Vou voltar a gravar. É legal que todo mundo tá me ajudando aqui. Isso é o trabalho de superorganismos. E aí, só pra deixar mais claro, aconteceu uma inversão aqui. Eu comecei pela segunda apresentação, mas é engraçado porque eu estava no inconsciente de fazer isso. Eu tinha organizado tudo para começar falando da parte de superorganismo e terminar em equipe, e aí pouco antes de começar, acho que o meu subconsciente me levou a fazer o que eu estava querendo fazer desde o início. Então, só para vocês acompanharem, a gente está começando de trás para frente, tá? A gente está começando da gestão de equipe para a gestão pessoal. Eu estava querendo fazer essa inversão porque eu acho que... Eu fiquei pensando antes da aula, talvez fosse mais fácil de captar o coletivo pelo que a gente conhece, né? Que são as relações simbióticas. Aí acabou que o meu cérebro operou para isso. Então foi providencial. Então vamos continuar. Calma, cadê o... Ai meu Deus, compartilhar a tela. Pronto. Cadê a tela? Vocês estão conseguindo ouvir o barulho de chuva que tá rolando? Tá um barulhão de chuva aqui, tá tão bonito. Eu adoro chuva. Tá bem legal. Então vamos continuar. Então aqui a gente está falando do mutualismo, né? Mutualismo é uma das relações simbióticas que mais encantam a gente, porque ela é uma relação ganha-ganha. E aí quando a gente inclui o contexto, a gente vai ver que o contexto também ganha, né? Então, na verdade, não é um ganha-ganha, é um ganha-ganha-ganha, né? Então ele vai acontecer 3 vezes, né? Esse ganha-ganha. E isso encanta muita gente porque a gente tem muita dificuldade em operar nesse sistema de ganho, porque a gente sempre trabalha com uma relação do que eu posso receber, né? Então, quando pensem bastante nos processos de grupos de vocês. Quando a gente está montando um grupo lá de trabalho ou para qualquer finalidade e a gente se reúne, o primeiro pensamento, principalmente assim dentro de relações profissionais, que a gente acaba sendo um pouco mais materialista, a gente vai falar assim, tá, quanto eu vou receber? Né? Quem vai ser meu chefe? Quem é que vai mandar em mim? Onde que eu vou sentar? Cadê meu computador? A gente acaba tendo uns pensamentos sempre em relação ao que a gente vai receber. E isso dá um nó quando a gente trabalha com o sistema natural, porque na natureza vai acontecer exatamente o oposto. O pensamento é o que eu posso ofertar. É claro assim, eu não estou falando aqui que um peixe palhaço, né, que a gente vai mostrar muito, ele acorda todos os dias e fala assim, já sei,
o que eu posso ajudar, né? Quem eu posso ofertar ajuda? Eles não têm essa consciência de pensamento, de autorreflexão como a gente tem, apesar de eu achar que tem um pouco, mas exclui essa parte, não conta que foi eu que falei. Ele não tem essa autoconsciência porque ele já faz isso de maneira natural. Então, cadê? Aqui. A atuação, né, quando acontece a relação do ser mais contexto, ela vai ser sempre na necessidade, né? O que o outro precisa de mim? Então, ao invés do que eu posso receber, o que ele precisa. Então, se eu estiver tendo, por exemplo, contato com o Vinícius, que está vendo aí eu vou me encontrar com ele, meu primeiro pensamento na hora de encontrar o Vini tem que ser, tá, o que o Vini precisa? Qual é a necessidade dele? Porque eu vou prover essa necessidade, né? E aí, dentro do ecossistemas lá de startups, a gente vai chamar isso de trocas de valores, né? Ou então, modelo único de valor, né? Qual é a coisa que a Carol pode fazer para o grupo, para o contexto ou para o outro, que só a Carol pode fazer? Qual é essa troca de valor? Então, a natureza, ela tá nesse contexto o tempo todo. Ela tá sempre pensando qual é essa necessidade e como suprir essa necessidade. Só que isso tudo acontece de uma maneira muito sutil, né? E a gente vai chamar isso também de benefício. Quando um valor ele é suprido, uma necessidade ela é preenchida, isso vai gerar um benefício. Por isso que na relação mutualística existe um benefício para o ser individual, um benefício para o outro ser e um benefício para o contexto, né? Então, quando a gente estiver falando de benefício, a gente está falando de suprir necessidades. A gente está falando de coisas que são necessárias para aquele ser ou para aquele contexto e que elas serão supridas. Eu vou só abrir meu chat aqui, que acho que está tendo mensagem de chat, eu não estou vendo. Pronto. Certo? Então, esse é o primeiro aspecto que dá um nó na gente, quando a gente vai trabalhar com mutualismo. Porque não é sobre o que eu vou receber, mas sobre o que eu posso ofertar. E é importante lembrar também que esse benefício, quando a gente está falando de benefício, a gente não está falando de tirar vantagem, né? A gente está falando justamente dessa questão de poder ofertar. Então, o primeiro pensamento é sempre em relação ao outro, né? Então, tá ok o ritmo para vocês? Posso ir mais devagar ou mais rápido? Que eu acabo indo numa de cumprir o horário, às vezes eu posso acelerar. Então, vocês podem ir me pautando aqui se tá rápido demais ou se está indo ok. Então, tá massa. Valeu. Então, só recapitulando, a gente está falando de colaboração, então a gente vai ver essa relação mutualística, né, onde todos se beneficiam, que é uma coisa que dá um nó pra gente, porque pra gente não pode ter um benefício exponencial, né, ele tem que se encerrar, e um dos motivos que inicia esse processo é justamente a necessidade pessoal, é o preenchimento de uma necessidade pessoal. E aí o pessoal lá da biomimética fez um estudo, eles quase não gostam de encrenca na vida, né, então eles estudaram em torno de 180 relações simbióticas na natureza. Fizeram esse estudo, eu acho que em 2014. E aí eles começaram a ver que existe um padrão de colaboração. Que os seres que colaboram bastante, eles vão ter padrões de comportamento. E esse padrão, ele vai acontecer em quase todos os seres, né? E esses padrões, eles vão chamar de 4 critérios, né? Para formar as parcerias duradouras. Né? Eu tô lendo o chat, tá massa, tranquilo, beleza. Então, são 4 critérios para formar as parcerias duradouras. Então, assim, o mutualismo, assim como outras relações simbióticas na natureza, elas são mantidas pelo tempo que dão certo, né? Então, quanto mais duradoura a relação, melhor. E aí, deixa eu ver, o que é para fazer? Eu só preciso minimizar a tela, para eu tirar o OBS. Cancelar isso aqui? Mas isso tá errado, porque não devia estar assim. Aqui?